Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui mais um pedacinho do meu trabalho como pesquisadora na área de terapia floral, canalizadora do repertório libertário de essências conscienciais, repertório constituído de essências trazidas da dimensão consciencial de orquídeas e cristais. Dando sequência ao meu livro Fundamentos Teóricos, né, do repertório libertário. Ai, não vai dar. Aqui. Aqui. De repertório libertário de essências conscienciais. Vamos falar agora sobre a busca das propriedades terapêuticas e conscienciais das essências florais de orquídeas. No último vídeo nós falamos como nós extraíamos a essência matriz da orquídea. E agora a gente vai entender, eu vou ler o texto que está no livro e depois vou contar um pouquinho da história, como é que nós chegávamos às propriedades, para que elas servem, certo? Vamos lá. Nossa busca das propriedades terapêuticas conscienciais das orquídeas se deu por meio da meditação e sintonia com a flor, para captar-lhe a sua essência, sua ânima, como diz Paracelso, pseudônimo de Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, que foi um médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista suíço-alemão. À medida que as orquídeas iam florindo e enquanto os cristais de quartzo estavam posicionados sobre ela, no período de captação de informações conscienciais, as pesquisadoras e muitas vezes o grupo de terapeutas auxiliares entravam em meditação solicitando aos reinos superiores, devas e elementais da natureza, que lhes enviassem as suas propriedades características por meio da telepatia. Muitas vezes iniciávamos o processo através da análise da forma, cor, textura e do desenho propriamente dito da flor, para em seguida captar as suas propriedades. Em outras ocasiões, situações específicas que ocorriam durante a preparação da essência matriz floral indicavam o caminho da sua atuação. De qualquer forma, a sintonia com a flor, a telepatia e a canalização dos reinos superiores foram os métodos mais utilizados para reconhecer suas propriedades conscienciais. Vamos lá. Então, eu tenho falado aqui que durante todo o processo nós fomos sendo orientadas pela espiritualidade, né? E à medida que nós íamos extraindo uma essência matriz de orquídea, vinha o questionamento: como é que nós vamos saber para o que ela serve? Então tivemos a orientação de fazer uma meditação com todo o grupo de terapeutas que já estavam se formando, né? Obviamente, depois outros grupos também participaram, porque essa pesquisa durou nessa captação 9 anos e depois eu estendi para 14 anos porque eu criei outros kits, né? Aí já de forma independente, mas então durante esses 9 anos eu tive várias turmas, né, de alunos que foram chegando no final do curso e que já estavam preparados teoricamente para entender tudo aquilo que a gente estava fazendo e acompanhando com muita atenção, com muita curiosidade, todo o processo de canalização das essências, né? E então, o que acontecia quando nós tínhamos já a flor, né, no seu estado máximo de floração, antes de começar o processo
da morte, né, de murchar a flor. Então nós nos reuníamos, eu ia para Blumenau uma vez por mês. Então quando dava certo a gente já se reunia e fazíamos uma meditação logo no início da manhã, antes da aula, para que a nossa mente tivesse fresquinha, ou então no final de tudo, para que acabou a aula, agora a gente vai estar disponível só para esse processo, né? Fazíamos uma meditação, uma preparação espiritual, colocávamos a orquídea no centro da mesa onde nós tínhamos aula, estávamos todos sentados, né? E depois de fazer essa meditação, cada um lá com seu bloquinho, sua caneta, nós começávamos a olhar para aquela flor e escrever algumas coisas, né? Então, Paracelso dizia que, por exemplo, uma planta que tem uma flor ou uma folha em formato de coração, que serviria para problemas cardíacos, para mágoas, para relacionamentos, e assim a mente vai se expandindo, né? Começamos olhando uma orquídea, vamos supor que fosse branca, na sua maior parte. O branco lembra pureza, o branco lembra purificação, lembra transmutação, lembra aleitamento materno, lembra os reinos celestiais, os reinos angelicais, lembra leucemia, anemia, um exemplo, né? E começávamos pelo aspecto físico, pela forma, pela cor, normalmente. E dali a pouco a gente ficava em torno de meia hora, 40 minutos ali naquele processo, é bastante tempo para que as informações pudessem vir. E dali a pouco todas nós estávamos de alguma maneira canalizando intuitivamente as propriedades que as orquídeas iriam trabalhar. Depois de finalizado esse processo, eu pegava todos esses textos, reunia em um só, com todas as propriedades, formava um texto único, que depois faria parte, né, da descrição dessas propriedades. Depois, na frente, eu vou falar disso depois, mas vieram textos canalizados sobre todas as propriedades. 650 textos canalizados, né? Que foi um trabalho imenso que eu fiz. Ai, meu Deus, durante aí, sei lá, 2 anos no mínimo. Mas eu vou falar sobre isso depois. E a partir disso, nós colocávamos essa essência em estado experimental, que significa iríamos fazer uso dessas essências em alguns pacientes, e conforme o trabalho foi se desenvolvendo, quanto mais essências nós tínhamos, mais a gente passou a usar. No início, né, nós, pelo menos eu era terapeuta floral já há muitos anos, e sei lá, 10 anos no mínimo, e trabalhava com as essências de Bach, mas em especial com os florais da Califórnia, e que incluíam as essências inglesas, como eles colocam, um trabalho do Richard Katz e Patrícia Kaminski, que vieram expandir um pouco o trabalho de Dr. Bach, que ficou esquecido durante 50 anos. Na década de 80, houve um reflorescimento da terapia floral, um boom, e muito se deve ao trabalho de Richard Katz e Patrícia Kaminski, com esse trabalho de desenvolvimento de outras flores, né, outras essências florais, e que começou a se difundir também pelo mundo. Eu tomei contato dos florais nesse momento, né, 90 e pouco. Então, me afinizei muito com as essências da Califórnia e passei a usar, e também as essências australianas do Ian White, né? E também usava em alguns momentos essências australianas. E Dr. Bach, estando dentro dos florais da Califórnia, às vezes eu usava também, mas
não sempre. À medida que a Teresa usava, Teresa Orsatti usava florais de Bach. À medida que a gente foi desenvolvendo algumas essências, né, que já eram, vamos dizer, já nos possibilitava a escolha para determinados problemas que os nossos pacientes apresentavam, surgiu a dúvida, né? Nós vamos usar nos nossos pacientes algo que ainda é experimental? Era o material humano que nós tínhamos. Sabemos que quando a essência não entra em ressonância, não acontece nada. Então, se for uma essência errada, não vai acontecer nada, simplesmente não vai ter efeito nenhum. Ok. Então, à medida que o repertório foi se desenvolvendo com as essências de orquídeas e também com as essências minerais, com estrutura cristalina, eu vou falar já já, também a gente passou por essa decisão. Nós que somos as pesquisadoras, aí já estávamos mais lá na frente um pouco, eu, Teresa e Brígida, somente dando sequência a esse processo, né, de pesquisa. Se nós que somos as pesquisadoras não usarmos, quem é que vai usar? Não é? E aí a gente saiu do medo e começamos a fazer uso nos nossos pacientes. Eu sem muito medo, porque eu não tenho muito medo das coisas, né? E você fica naquela reflexão um pouco ética, mas conversava com os pacientes, tudo bem. E depois, quando comecei o meu trabalho nos postos de saúde, na verdade comecei o uso de essências florais no CAPS. E aí eu devo render a minha homenagem a que era a nossa coordenadora, hoje já desencarnada, Neide Bizarro, que permitiu que eu usasse as essências florais em alguns casos dentro do CAPS, né? E aqui menciono também meu querido Adelmo, não vou dizer mais nenhum sobrenome, né? Mas que está comigo há 16, quase 17 anos e que era meu paciente no CAPS e que se beneficiou muito com as essências florais do nosso repertório e depois teve que fazer uma escolha por não ficar mais no CAPS devido a querer continuar passando com a psiquiatra que o acompanhava já há muito tempo e ficou muito triste porque iria perder o acompanhamento comigo e o acompanhamento das essências florais. E eu disse, não se preocupe, vou continuar te acompanhando, venha lá para o meu consultório e a gente dá sequência aí no tratamento e estamos juntos há 16, quase 17 anos. E então, fazendo uso das essências lá no CAPS com alguns pacientes, não todos. Eu que também fazia um trabalho de relaxamento, de meditação com os pacientes psiquiátricos, foi muito legal, porque eu comecei a ver a repercussão daquelas essências, né, no equilíbrio dos pacientes. E então, quando eu fui trabalhar nos postos de saúde em 2012, quando eu saí do CAPS, no começo, ainda meio ressabiada, né? Não falei nada de florais e tal, mas à medida que o trabalho foi caminhando, eu percebia que eu não tinha condição de fazer aquilo que eu gostaria pela falta de tempo na consulta, é tudo muito rápido, muitos pacientes. E eu percebi que a terapia floral poderia auxiliar o processo a caminhar mais rápido. Eu disse comigo mesma, né? Eu vou fazer uso dos florais por baixo dos panos. E aí conversava com o paciente, olha, né, eu tenho uma pesquisa assim, você gostaria de participar, gostaria de ter a essência floral, não tem custo nenhum, né? No CAPS não, no SUS, né? Não se pode cobrar nada, óbvio. O paciente está lá para ser atendido gratuitamente. Então, eu fazia do meu bolso, como eu já coloquei, que acabou em torno de 300 vídeos por mês durante muitos anos. Eu e meu marido manipulando, fazendo etiquetas, comprando vidros, esterilizando vidros e
Era às vezes final de semana todinho manipulando as essências, um trabalho hercúleo, como se diz, eu e ele. Ensinei ele a consagrar as essências, ele consagrava também. Então, foi assim uma participação ativa nesse processo de pesquisa também com o meu marido. Não na parte teórica, né, mas na parte prática, né? Todas as compras ele que fazia e tudo. E mandar imprimir etiqueta, tudo isso ele que fazia, né? Então, imprimia os livros, como eu já falei, e é isso, né? Se foi o trabalho dele junto comigo, essa foi a sua missão em colaboração ao meu trabalho. E então eu comecei a fazer uso das essências nos pacientes aqui em Cotia. Agradeço demais ao meu coordenador, Dr. Messias Liguori Padrão, que também soube do meu trabalho, contei, dei meus livros para ele, já contei isso aqui em vídeo. E percebi o quanto as pessoas se beneficiavam das essências, em especial depois que eu montei as fórmulas, né? Temáticas, a gente vai chegar lá ainda. E aí, conforme eles iam melhorando, muitos diziam: você pode fazer para minha filha? Você pode fazer para o meu marido? Meu pai tem um problema X, você pode fazer? E eu acabei sendo conhecida, já disse isso também, como uma psicóloga das gotinhas. Todo mundo queria passar comigo por conta das gotinhas. E ok, começo eu ia fazendo, depois eu tive que diminuir um pouco, porque eu já não dava mais conta, né? Financeiramente, inclusive. Mas me restringindo somente aos pacientes, eu quero dizer, né? Não podia abrir tanto. Nunca quis ficar conhecida como a psicóloga das gotinhas, tinha medo. E no fim fiquei, né? Mas tudo bem. Então, o meu grande laboratório, como eu digo sempre, aqui eu rendo a minha homenagem profunda a todos os pacientes que eu acompanhei nos postos de saúde que fizeram uso das essências florais, dos florais libertários. A minha homenagem profunda, porque sem esse grande laboratório, porque aonde eu teria essa grande quantidade de pessoas durante 12 anos, praticamente, 12 não, durante 2012, 2012 até 2020, 8 anos, né? 8 anos com esse volume de pacientes, onde eu teria um processo de experimentação tão profundo e tão fidedigno, porque eu acompanhava aquelas pessoas regularmente, né? Não era uma coisa esporádica. E fomos vendo a capacidade que os florais tinham, os florais libertários, de realmente trazer benefício para as pessoas e o quanto aquelas essências estavam corretas, em especial quando a gente ia usando de forma separada. Impressionante o que a espiritualidade faz, trazendo para a gente as propriedades, em especial das orquídeas, né? Vou falar das pedras depois, mas é isso. E então era dessa forma que nós íamos captando as informações conscienciais, as propriedades das orquídeas, e depois passávamos a esse processo experimental à medida que víamos que as essências já estavam confirmadas de alguma maneira, né? Pela repercussão que tinham com os pacientes, passava a ser o uso profissional. Isso descrito lá também no livrinho depois, que tem todas as essências. Certo, gente? Mais um pedacinho desse processo de canalização dos florais libertários para vocês que estão me acompanhando. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.